Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Henrique Nogueira da Gama. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje se trata da perseguição que está acontecendo a nós, conservadores e patriotas, e o terrorismo judicial do STF, essa perseguição implacável que está acontecendo conosco, nós, conservadores e patriotas, e inclusive com a mídia conservadora e patriota desse país. A esquerda, ela sempre perseguiu quem discorda dela, sempre. Desde a época do regime militar, que a esquerda ela persegue. Eu já gravei até um vídeo sobre isso, falando das patrulhas ideológicas e das perseguições dentro de jornais, dentro de editoras, dentro de emissoras de rádio e televisão, com quem era contrário à esquerda. Isso em pleno regime militar. Com o passar do tempo, nos governos do PT, do PSDB e do PT, eles achavam que já tinham dominado praticamente toda a mídia, toda a sociedade. E como eles estavam no poder, eles não se preocuparam em perseguir, porque, afinal de contas, eles dominavam a hegemonia cultural brasileira. Eles tinham já todas as universidades ocupadas, os meios de comunicação, a grande mídia, o teatro, o meio artístico, estava todo mundo, era uma opinião quase que consensual entre a esquerda na época. Só que o que aconteceu? Em 2013, com as manifestações das ruas contra o que estava acontecendo, foi se formando uma nova situação no país. Houve a eleição da Dilma, foi uma eleição fraudulenta, depois os movimentos cresceram nas ruas, ela caiu, né? Foi o povo pressionou pelo impeachment dela, ela sofreu impeachment, veio o governo Temer, e logo depois, com as eleições, o governo Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro foi eleito. E isso, o governo Bolsonaro despertou o conservadorismo do Brasil, que já existia, porque a grande maioria do povo brasileiro é conservadora. A grande maioria do povo brasileiro respeita os costumes, as tradições, porque o conservadorismo é isso. É o respeito às tradições, à família, à nossa civilização judaico-cristã, a tudo aquilo, as leis que foram, as instituições que foram formadas ao longo do tempo. Isso é o conservadorismo. É você preservar a sociedade que ela foi se formando ao longo do tempo. E durante o período do governo Bolsonaro, logo que ele foi, se ele não tivesse feito absolutamente nada, só o fato dele ter sido eleito já despertou esse movimento conservador. E a esquerda ela não aceitou isso. Ela não aceitou isso bem. E aí começou uma reação como nunca vista na história. Então, eu aqui falo de tudo que vem sendo feito contra nós conservadores patriotas, porque o movimento conservador patriota ele está crescendo muito no Brasil. Não só não é um movimento espontâneo de conservadores, não, eles estão se organizando. Já vinha um movimento surgindo desde a época das publicações do professor Olavo de Carvalho, dos vídeos que ele gravava nos anos 2010, e agora a coisa foi se tornando um corpo. Lideranças conservadoras que foram eleitas e hoje ocupam cadeira na Câmara dos Deputados e outras lideranças que estão surgindo, foram fortalecendo esse movimento. Já existe uma mídia conservadora na internet, não nas grandes emissoras, mas já existe uma mídia
conservadora atuante. Então, o que está acontecendo? Como eles aparelharam durante anos o Estado brasileiro, a grande mídia, eles fizeram os seguintes instrumentos para nos oprimir. O primeiro instrumento que eles estão usando é a coação às plataformas digitais para censurar publicações que não os convêm. Isso eu já falei no vídeo passado sobre esse assunto, que o Facebook, o Twitter tem sofrido coações e até mesmo funcionários lá de dentro censuram publicações que eles não consideram que sejam adequadas aos termos deles. Muitas pessoas são bloqueadas, eu mesmo já fui censurado várias vezes no Facebook, até que eu fui obrigado a processá-los, e aí eles pararam com isso. Eles chamam de fake news, qualquer coisa que não seja de acordo com a linha esquerdista deles. Enfim, eles fazem esse tipo de coação, que eles obrigam as plataformas a agirem. O uso da grande mídia para difamar, perseguir e estigmatizar a nós conservadores patriotas como extremistas de direita e apoiar a perseguição feita pela esquerda. É o que eles mais estão fazendo hoje em dia. A grande mídia hoje, ela persegue, ela estigmatiza todo aquele que é conservador patriota como extrema-direita. Por que eles fazem isso? Porque eles querem impor as ideias deles, a mentalidade revolucionária comunista, para todo mundo. Então, qualquer um que discorde é extremista. Eles já botam a pecha de extremista e já associam ao fascismo e ao nazismo. Se uma pessoa hoje discorda, por exemplo, do movimento gaysista ou do movimento feminista radical, por exemplo, já é taxado de homofóbico, de nazista, de antifeminista, enfim, eles fazem esse tipo de perseguição o tempo todo. E eles só chamam pessoas, principalmente a Rede Globo Lixo, só chamam pessoas para falar que sejam de acordo com as ideias deles, ou seja, só esquerdistas, só progressistas, comunistas, só esse tipo de pessoa. A terceira forma de opressão que eles fazem, o uso dos chamadas agências de checagem, que nada mais são do que editoras, produtoras, etc., que agem de forma ilegal para censurarem os nós conservadores. Essa censura, a censura, na realidade, quem aplica é o Estado. Essas agências de checagem são ilegais, isso não existe, agência de checagem. Se você for analisar bem, na realidade são produtoras, editoras de esquerda que ficam checando se uma publicação é ou não fake news de acordo com o que é conveniente para eles. Então isso é errado, isso está errado, eles não podem fazer isso. Então isso cabe à justiça. Se você for vítima de uma agência de checagem, tem que ir para a justiça contra isso, porque é um absurdo. Isso aí é mais uma forma de oprimir e perseguir a nós conservadores, como eles faziam antigamente com a patrulha ideológica, como eu falei no vídeo anterior que eu gravei. Eles fazem isso hoje em dia. Eles usam esse instrumento que essas agências de checagem são verdadeiras aberrações. Essa é a realidade. O uso do poder judiciário, sobretudo o STF, e aqui eu faço a minha ressalva. O STF já se tornou uma organização criminosa, partidária, comunista, globalista, corrupta, golpista e terrorista.
Essa é a realidade. O que estão fazendo são práticas que eu denomino de terrorismo judicial, que é a utilização do poder judiciário para cometer crimes em favor de uma ideologia. Isso eu sou muito claro que está acontecendo. Eu chamo de terrorismo judicial. Isso não é mais ativismo judicial, não é militância judiciária, é terrorismo. O que eles estão fazendo, prendendo pessoas aleatoriamente, já prenderam jornalistas, e eu aqui tenho uma lista dos jornalistas que foram presos, eles estão fazendo inquéritos ilegais, inconstitucionais. Existem 2 inquéritos lá, o inquérito das fake news, sem objeto definido, e o inquérito dos atos antidemocráticos. Todos 2 não têm objeto definido, e outra, foram instaurados de ofício, que é uma coisa proibida, não tem no nosso Código de Processo Penal. O juiz ele não pode ser a vítima, ao mesmo tempo ser o inquisitor, o denunciante, o julgador e até o executor da pena. Ele não pode fazer isso. Eles estão atropelando a PGR direto, eles estão instaurando inquéritos ilegais, mandando prender, enfim, estão fazendo um verdadeiro estado de exceção no país. Por exemplo, eles fazem aqui, eles prenderam, dentre esses inquéritos foram abertos, foram presas as seguintes pessoas. Eu quero determinar as pessoas que foram presas aqui. O jornalista Oswaldo Eustáquio, que inclusive ficou paraplégico decorrente dessa prisão dele. Ele foi torturado e ficou paraplégico. A Sara Geromini, o deputado Daniel Silveira, que continua preso, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, que inclusive hoje eu soube que ele está doente, ele era para estar numa prisão domiciliar, pelo menos, ou num hospital, e não está, porque quem determina a soltura dele ou não é o Alexandre de Moraes. Essa é a realidade. Ele é que determina se vai soltar ou não. Uma coisa que um juiz o juiz, no caso, qualquer juiz poderia soltar. O juiz de custódia, que ele teve hoje audiência de custódia, poderia soltar. Não, o juiz de custódia fica subordinado à determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Um absurdo isso. E foram outras pessoas, o jornalista Alan dos Santos e o Abraham Weintraub tiveram que sair do Brasil, porque estavam sendo perseguidos. Também sofreram busca e apreensão na casa, sofreram constrangimento o jornalista Bernardo Custer e o jornalista youtuber Ravox, e outros também, e dentre vários outros que eu aqui não cito. Eu estou falando, esses são os principais. Então ele está agindo, ele já não está mais agindo com a provocação dos partidos de esquerda, como ele vinha agindo. Está agindo totalmente de forma arbitrária, ilegal, criminosa. E outra, recentemente eu fiquei sabendo, de fonte limpa, que o Luiz Fux, que é o presidente do STF, junto com um delegado que hoje trabalha lá, Rogério Galouro, que esteve envolvido na questão, aliás, ele inclusive falou da invasão que houve no sistema eleitoral, eles 2 já estão implantando um sistema de inteligência dentro do STF. Isso é muito perigoso. Como é que um STF vai ter sistema de inteligência? Se eles já, anteriormente, limitaram as ações da ABIN, agora eles querem criar um sistema de inteligência lá dentro. O que eu acho muito grave. Muito grave e muito perigoso. Quer dizer, eles vão ser um governo acima
de todos. É o que eles estão já montando. E isso daí tem que acabar. Esses caras não podem continuar lá. No dia 7 de setembro, nós temos que estar nas ruas e ficar indefinidamente até esse pessoal sair. A gente tem que botar, convocar todo mundo, convoquem todo mundo para ir às ruas, para pressionar o Senado Federal a julgar o impeachment desses camaradas que já tem vários pedidos de impeachment para o Alexandre de Moraes, para o Barroso, para o Gilmar Mendes, tem para vários, para todos eles tem pedidos de impeachment lá. Então a gente tem que pressionar o Senado Federal e, se for o caso, até as Forças Armadas mesmo. Porque o artigo 142 diz, é muito claro, vai ser o poder moderador, no caso de haver uma guerra institucional, que é o que está havendo. Nós estamos vivendo um golpe de Estado que eu já não digo nem em andamento, ele já está mesmo instalado no país. Então, por hoje é só. Muito obrigado. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e vamos em frente.